Senhoras e senhores, o Fórum é nosso principal evento anual e um espaço pensado para debater temas essenciais para a indústria. Por isso, reunimos aqui hoje alguns de nossos principais parceiros e nomes relevantes no cenário nacional. Este evento tem como objetivo a integração da nossa comunidade aqui presente, assim como de grandes profissionais de empresas parceiras, como a Bruning, Calçados Bibi, MPD Engenharia, Plasson, Tupi, CCGL, JBS Couros, Carbonífera Catarinense e NEL, que nos brindam com suas experiências de negócios e vivências empresariais. Para melhor proveito de sua experiência, hoje criamos um QR Code, o qual você pode conferir no verso do crachá com informações e materiais apresentados ao longo do evento. Através dele, vocês também poderão interagir com as perguntas para os nossos participantes ao longo de todo o dia de hoje. Por último, antes de iniciarmos a palestra de abertura, gostaríamos de apresentar a vocês um pouco mais sobre a Produtari. Consultoria voltada para a melhoria da performance econômico-financeira dos negócios e a geração de inteligência para melhorar a competitividade de seus clientes. Estamos no mercado desde 1995, desenvolvendo pessoas e empresas através de projetos de engenharia de operações e negócios nos mais diversos setores. Nós gostamos de dizer que nós não trabalhamos com soluções prontas, soluções pré-concebidas. A ideia, portanto, é junto com a equipe do cliente e com o cruzamento das melhores soluções teórico-práticas, construir uma solução que realmente atenda a necessidade dele e seja aderente à cultura organizacional. É por isso que, para a gente, o melhor negócio é o seu. O início da Produtari remonta ao curso de Engenharia de Produção da URGS. Desde o início, a nossa vida é a aplicação do conhecimento prático adquirido, somado à explicação teórica, o fundamento científico para o cliente final. O nosso trabalho é fazer com que o cliente tenha sucesso e adquira mais e mais a posição competitiva que lhe cabe. Ao longo dos anos, passamos por diversas transformações, sempre estabelecendo relações de confiança com os nossos clientes e parceiros e construindo uma comunidade, nos tornamos o que somos. Desde 1995, a Produtari vem trabalhando para promover o desenvolvimento do Brasil. E o desenvolvimento do Brasil se consegue através da alavancagem da competitividade das empresas nacionais. Para isso, é importante que as empresas se desenvolvam, cresçam tecnologicamente e resolvam e equacionem melhor os seus problemas. A tarefa da Produtari é, e pode ser resumida da seguinte forma: produzindo inteligência junto com você, ou seja, junto com as empresas, para alavancar a competitividade do país. Durante esse tempo, lá se vão milhares de projetos em diversos setores da economia. Somos mais de 150 especialistas em diversas áreas, além de uma rede de parceiros, o que nos traz flexibilidade de escopo e escala de atuação a partir das nossas bases do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro. O Produtari trabalha com empresas de serviços e empresas industriais para melhorar o seu desempenho econômico-financeiro. A lógica é a busca pela excelência operacional. A gente faz isso desenvolvendo inovações organizacionais junto com os nossos clientes. Por exemplo, construindo sistemas de produção próprios, revisando processos de planejamento e programação, melhorando a gestão das operações. Tudo isso com capacitação de pessoas, porque a gente acredita que é o trabalho em equipe e a competência das pessoas que vai ajudar as empresas a melhorar a sua competitividade. A Produtari visa a competitividade das empresas, aumentando a inteligência das organizações. Nós entendemos que a geração de valor está cada vez mais ligada a ganhos relacionais. O que é isso? É o que os economistas chamam de capitalismo de stakeholders. É a capacidade das empresas desenvolverem relações de qualidade. Competitividade está cada vez mais nas cadeias de valor e menos na empresa, ela sozinha.
está nas redes de valor. Então, as empresas precisam trabalhar com parceria com seus clientes. Essas relações ganha-ganha, que buscam ótimos globais de um sistema, é o que efetivamente dão mais condições de competitividade para as empresas. Cada consultor tem o know-how e o repertório para aplicar soluções com base em uma série de metodologias teórico-práticas. Nós trabalhamos com melhoria de processos em toda a cadeia de valor, desde o momento em que o cliente faz o pedido até a entrega desse produto para ele, abrangendo as áreas de produção, manutenção, logística, qualidade, segurança, entre outras. Mas o importante é a maneira como nós conduzimos isso, junto com o cliente, construindo algo que realmente fica dentro da empresa, um legado. Dois são os valores principais da Produtari, consonante inclusive com os princípios do sistema Toyota de produção, Taichuan Shinheu Shin. Primeiro é humildade. Se nós não tivermos humildade, nós não temos capacidade de aprender. E numa organização é preciso trabalho conjunto, trabalho coletivo para o desenvolvimento das pessoas e da competição das empresas. E o segundo é autoestima elevada, ou seja, a gente ter capacidade de perceber que podemos coletivamente ser melhores que os nossos competidores no campo nacional e internacional. É assim que nós atuamos, com relações de confiança embasados pelo conhecimento, pela cocriação e pelo aprendizado que construímos junto aos nossos clientes. Nossa crença é que vantagem competitiva não se copia, se constrói. Produtari, juntos com você, produzindo inteligência para a sua empresa competir. Senhoras e senhores, nós vamos ouvir agora o CEO da Produtari, nesta que é a abertura oficial do 15º Fórum. Eu convido ao palco Junico Antunes. Junico é doutor em administração pela URGS, mestre em engenharia da produção pela Universidade Federal de Santa Catarina, especialista em engenharia térmica também pela UFSC, graduado em engenharia mecânica pela URGS. Possui nada mais, nada menos que 27 anos de trabalhos na área de consultoria envolvendo áreas de implantação de sistemas de produção a partir da ótica dos sistemas Produtari de produção e de sistemas, princípios e técnicas oriundos do sistema Toyota de produção, da teoria das restrições e da estratégia de produção. Além de assumir responsabilidades no cenário econômico brasileiro como empresário, é também professor do mestrado e doutorado em Administração e Engenharia de Produção na Unicinos, assim como professor do mestrado profissional em Gestão e Negócios na mesma instituição. Muito bom dia, bem-vindo e parabéns por esse grandioso evento, Junico. Alô? Bom, pessoal, isso aqui... Bom, em primeiro lugar, muito bom dia, um prazer estar com vocês aqui, conjunto de amigos, profissionais, empresas importantes do Brasil, e vamos fazer aqui um bom debate. A única intervenção que tem da Produtari é a minha, tá certo? Depois quem vai falar são as empresas brasileiras com quem a gente tem parceria, que são realmente os atores mais importantes. A nossa ideia central, pessoal, é o seguinte: vantagem competitiva não se copia, se constrói. Então, dos modelos de produção, a produção de modelos proprietários, quer dizer, modelos que são específicos da empresa. Eu vou explicar um pouquinho na sequência essa questão. Em primeiro lugar, o seguinte: é fundamental, pessoal, a gente perceber que existe um novo paradigma. Paradigma que é um conceito que foi desenvolvido por esse cidadão aqui chamado Thomas Kuhn, num livro chamado A Estrutura das Revoluções Científicas. Muitas vezes a gente fala muito de paradigma, mas tem pouca clareza conceitual do que isso significa. Fundamentalmente, paradigma tem dois níveis. Primeiro, é uma constelação de crenças, valores, técnicas partilhados pelos membros de uma comunidade. Isso significa que existe comunidade. Nas empresas existe comunidade. Se as pessoas não falam a mesma língua, os problemas vão cada vez mais aumentar nas organizações. Em segundo lugar,
soluções concretas do quebra-cabeça como modelos ou exemplos. Então, eu tenho aqui 2 elementos principais. Eu vou dar um exemplo prático. Eu estava na Gringolândia, como carinhosamente eu chamo Caxias, e Bento Gonçalves, né? E nós fizemos um curso. Eu, o professor Luiz Henrique Rodrigues, que junto com o Pisato formatamos a Produtare. E tinha um cara que fez um trabalho, né? De descendência árabe, grande amigo nosso, e tinha trabalhos que depois eram apresentados para a direção. Ele fez um trabalho, ele trabalhava na estamparia, que é a primeira parte da fábrica, e mandava para as linhas de montagem, né? De carretas, carga seca, graneleira, etc., tanque aço carbono. E ele fez um trabalho que gastou, vamos imaginar, R$100 mil. R$100 mil. E o sistema de custos diz que ele reduziu uns centavos aí, porque ele aumentou muito a produção da estamparia. E ele estava muito orgulhoso, ele com toda a equipe, e eu e o Luiz sentado onde está o Lúcio, onde está o Boico, com a função de mudar o paradigma do cara. Aí eu fiz algumas perguntas junto com o Luiz Henrique. Isso aqui é a carteira do Dr. Raul Randon, você já sabe a empresa. Vamos fazer algumas perguntinhas. É bom quando entra dinheiro na carteira e muito ruim quando sai dinheiro da carteira. Pergunto para ti. Me diz uma coisa, quantas carretas tu fez a mais? Nenhuma. Mas eu enchi de estoque agora antes da linha de montagem. Ninguém mais me enche o saco. Não entrou dinheiro na carteira. Gastou R$100 mil. Gastou R$100 mil. Maravilha. Então saiu o dinheiro da carteira. Encheu de estoque intermediário. Então botou um monte de capital financeiro. Ou seja, um negócio que não entrou dinheiro na carteira e saiu dinheiro da carteira. É uma pioria contínua econômica. Embora tecnicamente o cara tenha feito um trabalho fantástico. Existe uma diferença central entre a economia e a técnica. A técnica tem que se subordinar à economia para os resultados econômicos. Poderia explicar para vocês mais amplamente isso a partir da teoria das restrições do Goddard. E esse árabe ficou bravo comigo durante 5 meses, me confessou depois. Na sequência das coisas, quando nós mudamos mais na frente a Randon Implementos, ele foi o principal cara da estrutura de sincronização da organização, porque aí já tinha mudado o paradigma, já tinha entendido os elementos centrais econômicos e financeiros que nós vamos discutir aqui na sequência. Então, se você não muda o conjunto de valores dos caras, é muito difícil você fazer transformação na organização. Bom, sobre isso eu escrevi o meu doutorado em 1998, né? Orientado pelo professor Jaime Evaldo Fenstenseifer e pelo professor Heitor Mansur Colherot da COP. Quando ali eu disse que era possível usar junto a teoria das restrições do Goddard e o sistema Toyota de produção. E mostrei no meu doutorado que todas as coisas que fazem fluxo são as que ganham dinheiro. Tudo que se movimenta rapidamente no sentido do cliente, com lead time rápido, ganha dinheiro. E que, portanto, era possível juntar reengenharia de processos, teoria das restrições, sistema Toyota, Lean, etc. Daí derivou esse livro aqui no processo. Quando eu escrevi esse negócio, ninguém no mundo tinha dito isso. Quem primeiro falou esse troço foi o Detmer, em 2003, 2004, porque os caras diziam, ou é teoria das restrições, ou é sistema Toyota, ou é reengenharia, ou é TQC, as várias igrejas brigando, quando, na verdade, tudo pode ser utilizado conjuntamente na organização. Isso aqui, as evidências que eu estava certo, é um encontro que se deu em 2010, está relatado, mas foi no início da década de 90, entre os dois grandes, ou seja, entre o Taiichi Ohno e o Goddard. Eles conversaram 8 horas. Eu posso passar para vocês num texto chamado El Gran Encuentro, o grande encontro. E naquele dia, o camarada Ohno, que derrubou a Toyota, que derrubou a Ford, derrubou a GM, colocou em primeiro lugar um pequeno país chamado Japão, disse para o Goddard, se eu conhecesse a teoria das restrições, em vez de ter levado 40 anos para fazer o sistema atual de produção, eu o faria em 20 anos. Olha a humildade do cara, tá certo? Então esses caras se encontraram por quê? Porque eles rezam da mesma por isso. Sabe, começou o Kanban, secundino. O nosso amigo Goddard, aliás, a teoria o tambor boi corda, o nosso amigo Goddard pegou o sistema Kanban, botou no computador, porque ele era físico, entendia de modelagem,
e descobriu que dava para fazer um troço melhor que o Kanban. Mas ele partiu do Kanban. A história se constrói no ombro de grandes. Então, nós temos que aprender a olhar tudo que tem de melhor para construir o nosso sistema de produção. E modelos, que é importante, são entendidos como a simplificação da realidade e servem para auxiliar as pessoas no processo de tomar decisão. Michael Pitt, amigo nosso, Universidade de Lancaster, cara importante na história do pensamento sistêmico, etc., que a gente não fala muito, mas que é uma base importante da Produtária. Então, na verdade, modelos de produção são apenas algumas coisas que a gente usa, tá certo? Para produzir modelos na nossa empresa, levando em consideração os ambientes econômicos onde essas coisas acontecem, que podem ser extremamente variados. Então, uso aqui o modelo da Toyota, uso aqui o modelo taylorista, fordista, mas esse modelo inicialmente foi produzido no mundo real. Aí a academia teoriza e volta para o mundo real. Mas tanto o taylorismo fordismo foi desenvolvido dentro da fábrica, como o sistema de produção foi desenvolvido dentro da empresa, como o sistema Hyundai de produção foi desenvolvido dentro da empresa. Então, o laboratório real da engenharia de negócio e de produção é a empresa. Não existe laboratório acadêmico bonitinho para aprender engenharia de produção e negócio. O laboratório é a empresa. Então, o ponto de centralidade de tudo isso está aqui nesse camarada ONU. Tudo que fazemos é olhar a linha do tempo, do momento em que o freguês, eu usei essa palavra que eu acho fantástica, lá do Rosário, que o freguês nos entregou um pedido até o ponto em que recebemos o dinheiro. E estamos reduzindo essa linha de tempo, removendo os desperdícios que não agregam valor. Então, a competição está ligada com o tempo de atravessamento, com a rapidez do tempo de atravessamento. E todas as operações para você melhorar o desempenho da empresa é para reduzir o tempo de atravessamento. Ontem, no jantar, estava falando com um amigo e ele disse, porra, eu tenho 300 indicadores na minha empresa. Vamos transformar tudo isso na redução do tempo de atravessamento. Porque entrou um competidor chinês e esse competidor chinês, pum, cada vez mais rapidamente, entregando no prazo e com lead time menor. O lead time é o indicador dos indicadores. Se você conseguir trabalhar com um tempo muito curto entre o pedido do cliente e a tua entrega, tu vai ganhar dinheiro. Não tem como fazer isso se não tiver boa qualidade, não tem como fazer isso se não tiver flexibilidade, não tem como fazer isso se o desenvolvimento de produto não for rápido. Então, nós deveríamos ser fissurados na redução do tempo de atravessamento nas nossas organizações. Maldaner, para reduzir a necessidade de capital de giro, para botar as finanças no centro do debate. E, por consequência, lógico, os elementos econômicos daí advindos. Bom, e como é que eu faço para reduzir o tempo de atravessamento? De novo, sem ortodoxia. Né? Isso aqui eu apresentei num parceiro nosso, né, importante, chamado Software AG. Os camaradas que trabalham com soluções muito interessantes, Aristotle, etc., me pediram para me fazer uma palestra e eu fui em São Paulo, então eu montei esse modelinho junto com o pessoal da Produtária aí, que é craque nisso. Eu posso desenhar o processo com o mecanismo do Xingo, lá no sistema Toyota. O que eu vejo aí? Esperas. O problema de reduzir o tempo de atravessamento é a eliminação das esperas. Tem um amigo meu, Paulo Mota, muito divertido, do Rio, que você sabe, eu sou da fronteira de Rosário. Ele me chamou de Juninho, tens que vir aqui falar comigo. Vamos tomar um chopinho. Eu vou te explicar por que o cara da fronteira nunca vai entender o just in time. Aí sentei e disse, como é que vocês da fronteira fazem isso? Pega o boi e pasta. Aí vai andando, emagrece. E pasta. Isso é muito lento. Ele quer pegar o boi, engordar o boi e vender o boi rapidamente. Claro que as coisas não são bem assim, o Rodrigo Wagner vai ficar bravo comigo, porque ambientalmente falando, a nossa produção na fronteira é espetacular e nós podemos fazer gado de alta qualidade muito melhor que os feitos. Né? Mas, enfim, é isso, quer dizer, é a circulação rápida. Quando o japonês ele faz uma pesca, o navio ele já trabalhou, chegou na estrutura de venda, já está vendendo. Esse movimento, pessoal, é um movimento importante. Então, tem que eliminar as esperas. Para eliminar as esperas, tem que entender o Xingo. O sistema da produção, ele vai responder a seguinte pergunta. Por que parou? Parou por quê? Qualquer coisa que para vai te dar problemas no resultado econômico e financeiro. Tem o VSM, que são os americanos do Massachusetts Institute of Technology. Aqui é importante, quando eu analiso o sistema de informação,
Tem o VSM 4.0, como o Fabiano gosta de dizer, o modelo alemão. Quer dizer, eu faço o desenho do processo e vejo os pontos onde eu posso automatizar. A gente tem usado profundamente isso em logística, o Xingo profundamente em layout. Por exemplo, a planta que a Randon fez, que faz ao mesmo tempo carretas e vagão ferroviário. Temos usado o VSM, que nos ajuda no planejamento e controle da produção. Tudo junto, né, Rosnaldo? Porque cada lugar tem uma saída melhor. Lean Office, porque, senhores, tudo que se aplica na fábrica, se aplica no escritório. O escritório das empresas brasileiras é muito mais lento que a fábrica, para desenvolver produto, para desenvolver processo, para apoiar a produção. Então, tem que ter metodologias lá, por exemplo, Lean Office. Lean Enterprise, olhar esse negócio em toda a empresa. A Marco Polo, né, fez um trabalho espetacular um tempo atrás, foi mostrado aqui pelo Alex, na época que trabalhava na Marco Polo, para tu fazer todo o processo. Então, o CEO da Marco Polo perguntou, quanto tempo leva na fábrica? 10 dias. Maravilha, desde o imã. Aí ele fez a pergunta, quanto tempo leva entre o cliente fazer o pedido do ônibus e tu entregar? Aí os cara, 160 dias. Pô, mas que Lean é esse que eu levo 160 dias para entregar para o cliente? Mas na fábrica, na Esdânia, é 8. E onde é que está o resto? Está no processo do cliente até formar o pedido, do formar o pedido até desenhar a engenharia, de desenhar a engenharia, desenhar o processo, de entrar no PCP. Cara, isso é fábrica, isso é empresa, Lean Enterprise. E, finalmente, as técnicas mais de EPN, etc., dentro do processo geral. Muito bem. Então, eu tenho ferramenta da Compal para reduzir os tempos de atravessamento em diferentes condições, em diferentes pontos da empresa, e a gente deve usar isso aí de maneira conjunta, não separada. Bom, então eu tenho um monte de modelos de produção teóricos, WCM, Lean Manufacturing, etc., e eu tenho que produzir modelos na minha empresa. O que eu faço, pessoal? Qual é a ideia básica? Tu vai lá, entende esses modelos, vê as condições econômicas da empresa, vê o tipo de empresa, vê as características do mercado e tenta produzir um modelo que é proprietário. Muito bem. E quais as metodologias? Isso aqui não são todas, mas nós usamos o sistema Toyota, nós usamos o TQC, nós usamos o TPM, usamos o WCM, teoria das restrições, uma dos americanos, que são muito bons, Skinner, estratégia de negócio, ou seja, dividir uma grande empresa em pequenas empresas lucrativas. Todas têm um conceito, né? Sistema Toyota reduz o tempo de atravessamento, TQC, usa da melhor maneira ativo de conhecimento e capital. TPM, a maximização da utilização dos ativos. WCM, enfim, junta todas as coisas. Teoria das restrições, gestão a partir das restrições. Então, eu tenho um cabedal de modelos, todos eles muito bem escritos na literatura. Uma parte, inclusive, eu traduzi para o Brasil, a editora Bookman, que hoje é uma editora enorme. A primeira livro traduzido foi o livro Sistema Atual Produção, do Shigeo Singh e do Taiichi Ohno. Hoje é uma empresa fundamental, se chama Grupo A agora. Muito bem. Então, eu tenho na literatura as coisas e eu preciso ver os focos que eu vou dar para o negócio. Olhar a restrição do sistema, ter um foco sistêmico, a gestão da empresa como um todo, a minimização. Então, essas estruturas todas aqui são estruturas bastante interessantes. Eu vou fazer apenas uma alusão aqui à nossa linha geral. Se o cara chegar numa empresa e perguntar Junico, Jacome, Hilgert, qualquer um, Ivan, Dupont, como é que vocês fariam as mudanças? Né? Aí eu diria, vou começar pela teoria das restrições do Goldman. Por quê? Israelense, rápido, voltado ao resultado, controle e estabilidade. Porque todas as outras metodologias, sistema Toyota de produção, Lean Production, TPM, né, Lúcio? Não vai ser feito o secundino em 6 meses. Demora, é um troço lento. Então, qual é a linha? Controla o sistema, acha a restrição. Aqui é o gargalo, aumenta a produção do gargalo, protege com um estoque e volta lá para o início da linha para poder fazer a entrada de produtos. Por que isso? Porque nós somos ocidentais. Os caras não têm paciência para aguentar que eu diga para o cara, olha, vamos implantar o TPM, né, a GDORI, e nós vamos levar 6 anos, 5 anos. Aí o cara olha para ti e diz assim, então não vou. Só que só a teoria das restrições
não dá profundidade, não elimina as perdas, não vai nas trocas de ferramenta, no planejamento, na operação padrão, né? Na manutenção autônoma. Então, esse controle rápido via teoria das restrições dá tempo para tu, já que tu já ganhou dinheiro no início, continuar fazendo o processo. Certo, Dalcio? Ou seja, tirar muito mais dos mesmos ativos. Agora, quando a empresa tem paciência, eu posso começar de outro jeito. Mas tudo isso são N possibilidades que a gente tem no processo geral. Então, a ideia é atender os resultados econômicos e financeiros, perspectiva financeira, isso é o centro, valor para o acionista. Para isso eu tenho que entender as dimensões competitivas, se o cara compra de mim por custo, por prazo, por atendimento, por inovação, estabelecer as dimensões competitivas. Valor para o cliente que me compra. Aí eu tenho os processos, e aqui que a gente trabalha muito mais fortemente, mas nós trabalhamos, na verdade, em todas essas coisas das empresas, em estratégia de negócios, em muitas empresas, e você tem aqui o conhecimento organizacional. E a perspectiva de aprendizagem, que é o conhecimento individual. Então, nós temos um modelo de referência. Esse é o modelo de referência da casinha da Produtari. Modelo de referência é diferente de produção de modelos. Então, eu tenho lá em cima, ganho, né? Preço menos matéria-prima vezes quantidade, menos despesa operacional, o resultado operacional da unidade de negócio. Perspectiva de mercado, qual é a dimensão competitiva importante? Se eu estou numa montadora, o cara vai ter qualidade no centro da discussão e atendimento. Se o cara está daqui um pouco no mercado B2C de reposição, o negócio vai ser custo. Se você está inovando, o teu processo vai ser tecnologia. O que o cara compra? É daí que nós devemos partir, pessoal, não do sistema de produção. Beleza? Aí tu entendeu o teu cliente, aí tu monta um sistema. Se quero reduzir custo, circuito de produtividade. Se quero entregar no prazo, circuito de atendimento, PCP, Kanban, etc. Se eu vou ter velocidade, lead time, então eu tenho que mudar layout, reduzir os tempos de atravessamento. Se a flexibilidade, setup, etc. Quer dizer, o que eu quero? Isso aí estendido do cliente até a cadeia de fornecedores. Esse modelo de referência é o modelo testado. E vocês vão ver na frente, muito melhor do que eu, o que realmente está acontecendo. Então, nós, sistemas de produção própria, começamos na Dana, grande doutor Paulo Regner, a qual muitos daqui devem muito. Depois, todas as estruturas da Randon, nós fizemos vários trabalhos, aí devemos muito ao Celso Santa Catarina, devemos muito ao próprio Dânio que está aqui. Trabalhamos em todas as empresas do grupo, aumentando a produtividade. Até hoje a gente faz trabalho da Randon. E aí a gente chega aqui, volto. Opa, para trás. Nós chegamos aqui em algumas empresas importantes, SASE, na Tupi, o Boi que vai fazer a apresentação. A Tupi é uma empresa importantíssima. Lá vocês vão ver que o Brasil é bom. Porra, a Tupi é a maior empresa do mundo, senhores, tá certo? E nós trabalhamos lá, o Boico, o Fernando, madeira, para fazer coisas que tecnologicamente já estavam dominados. Os caras são fantásticos lá, os doutores agora da coisa de fundição. Mas precisava melhorar o sistema de produção, né, Boico? Precisava flexibilizar. O Fernando disse, não quero mais atender grandes volumes. Agora eu quero atender pequenos lotes, grande variedade, só cliente power. Ou seja, só cara de alto nível, John Deere, motores. E a fábrica era feita para o Taylorismo e Fordismo. O que o engenheiro diz? Vou chorar agora o leite derramado e me traz agora poucos produtos de grande volume, ou vou flexibilizar uma fábrica dificílima de flexibilizar, né, Boi? Vamos flexibilizar a fábrica. Nossa tarefa é estratégica, tá certo? De fazer o resultado. Então, lá tem muita teoria das restrições, tem muito sistema Toyota de produção, tem muita gestão do posto-trabalho, operação padrão. O Boi vai poder falar para vocês depois na sequência. Que vai estar no nosso painel da sequência. Depois aqui, Estaleiro Atlântico Sul, que é um capítulo à parte da história do Brasil, que infelizmente não vamos poder falar aqui com o Arro, etc. Fizemos um trabalho espetacular lá depois, os caras tiraram os pedidos dos estaleiros, quando nós já estava muito bom, muito próximo dos coreanos e já tinha passado os japoneses. Aí, nós vamos ultracargo, importantíssimo também, CCGL, que
o Dalcio vai falar, e a Bruni Metal. A Bruni e o Lúcio vai falar no painel. Né? Um caso espetacular, uma empresa gaúcha muito boa. Lá nós usamos, né, Lúcio, outras tecnologias. Por exemplo, unidades de negócio, que o Lúcio vai falar. Skinner dividia a grande empresa em várias pequenas empresas. Ou seja, a solução não é única. Isso não teria nenhum sentido na Fundição Tupi. Mas tem todo sentido na Bruni. Usamos outras metodologias, né, que estavam lá disponíveis no nosso cabedal. E aí, trabalhos fantásticos, tem um monte de gente aqui, do Lúcio, do Daniel, do Reno, que fez uma apresentação aqui interessantíssima, do Angelim, etc., seu Ingo, né, todo aquele pessoal da Bruni, mais e, finalmente, depois, modelos, por exemplo, a MPD, que vai ser o trabalho que vai apresentar o Felipe. Né? Fantástico. Trabalho na construção civil. Nós já havíamos feito um trabalho muito grande na Camargo Correia, em estrada, em linha de transmissão, em saneamento básico. Né? Trabalhamos em vários tipos diferentes de obras, no que a gente chama de Lean Construction. Mas um Lean Construction turbinado pela teoria das restrições, turbinado pelas lógicas de PCP. Então, agora, na sequência, pessoal, nós vamos ver esses casos e fazer uma mesa redonda para fazer um fechamento desse processo. São muitos casos, eu não vou poder falar de todo mundo, empresas como o Zip, etc., dentro desse processo geral. Então, o final, pessoal. Ativo de capital, tu compra. Ativo de conhecimento, tu constrói. E se tu não construir ativo de conhecimento bom, tu vai comprar errado. E pode uma empresa funcionar com ativo de capital e os caras não entender nada. Então, eu sou ex-Petrobras, tenho orgulho da Petrobras, aprendi com a Petrobras, grande empresa nacional, engenheiro da Petrobras. Então, o professor Edson Ezequiel de Matos dizia, quando nós fizemos a primeira refinaria Landulfo Alves, era aluno dele, nós enterramos a tubulação de água de resfriamento, tubulação de 24 polegadas embaixo da terra. E na Bahia, e ninguém sabia por quê. Aí perguntamos para os engenheiros franceses, americanos, por que enterraram? Aí os caras disseram, não, é que lá na Europa, tia, congela a água. Então vamos botar embaixo da terra para evitar. Na Bahia, qual era o nosso ativo de conhecimento? Zero. Mas nós fazíamos funcionar a planta. Bom, hoje a Petrobras fura melhor em águas profundas do mundo. Todos vão atrás da tecnologia do SEMPES. Por quê? Porque você tem agora ativo de conhecimento, método de trabalho e capacitação. Foi a conclusão, para terminar, que chegou o professor Falcone. Quando o governo brasileiro, num ato de inteligência, de vez em quando acontece, tá certo? Levou a Fundação Cristiano Ottoni para o Japão, a Fundação Vanzolini para estudar a qualidade dos americanos, né, Neri? E levou o IBQN, que nós fizemos um projeto nuclear, para estudar o treco da metrologia alemão, que nos ajudou. E o Falcone voltou. Falcone já era um cara, tinha muito conhecimento de metalurgia, fazia construir em todas as empresas, e tinha uma empresa lá em Ipatinga, que o Getúlio construiu, Ipatinga, aquela terra do aço lá, que o Getúlio construiu, e era igual à estrutura japonesa. Só que os resultados é que os caras faziam 1,6 vezes mais produção e tinham um lucro 15 vezes maior no Japão. Pô, aí o Falcone perguntou como, com uma planta literalmente igual, esses caras têm um resultado totalmente diferente. E se encantou pelo TQC e trouxe o TQC para o Brasil. A diferença está aqui, pessoal. Ativo de conhecimento, métodos de trabalho mais capacitação. Que o Brasil pode construir, constrói e, em muitos casos, nós somos o melhor do mundo. Então, muita humildade para respeitar esse enorme nível de pessoas que tem, aprender com as empresas todo o tempo, como nós fizemos, mas autoestima elevada, pessoal. Catch up the American in 3 years, dizia o ONU. Mas, ao mesmo tempo, o ONU, quando foi uns caras da média gerência brasileira para o Japão, um cara já aposentado, o ONU deu aula, o ONU e o Xingo, para a média gerência brasileira. E eu tenho documentado isso. Humildade e autoestima elevada. Catch up the American in 3 years. Vamos pegar e vamos ganhar com as nossas próprias forças o processo. Conclusão, já que já me alonguei, agora eu cortei aquilo ali, né? Vantagem competitiva não se copia, se constrói. E inteligência a gente tem dentro das empresas e podemos contribuir com vocês em algumas coisas. E agora eu passo a palavra para quem de fato interessa aí, porque eu converso demais, né? Mas o Boico, o Felipe, o Nossais, o Lúcio, o Reno, esses é que estão lá no dia a dia das organizações
construindo a riqueza nacional e os empregos. Então, muito obrigado. Rator. Obrigada, muito obrigada. Junico Antunes.